Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham carinhosamente pelo sistema Canção Nova de Comunicação, temos a alegria de, nesta terça-feira, celebrarmos os protomártires aqui do nosso Brasil, estes homens que, diante da perseguição, diante da dominação e da perseguição dos holandeses, aqueles anticatólicos que naquele período vieram a nosso país, e lá no Nordeste, de modo especial no Rio Grande do Norte, diante dessa perseguição, levaram a estes homens, estes mártires, ao sacrifício da sua vida, por amor a Jesus Cristo. Quando nós nos deparamos diante dos mártires, deparamos com os mártires, com a fidelidade dos mártires, com o amor dos mártires a nosso Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para estes homens e celebramos o seu martírio, percebendo, reconhecendo que a cruz, ela é a elevação do homem até Deus. É pela cruz, a nossa cruz do dia a dia, a cruz que nós somos chamados a carregar, esse martírio que nós somos chamados a vivenciar, ou o martírio vermelho, ou o martírio branco, o martírio de martirizar as nossas próprias vontades. Essa cruz que nós somos chamados a carregar, ela que nos eleva até Deus. Eu digo isto porque nos faz adentrar nesse mistério do Evangelho, nessa beleza, na profundidade do Evangelho que nós acabamos de ouvir no dia de hoje, do qual o autor sagrado, o evangelista Lucas, nos deixa bem claro aquilo que Jesus vai fazer em Jerusalém. Ele começa o Evangelho dizendo: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão e partiu para Jerusalém. Está chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E como que Jesus será levado para o céu em Jerusalém? Passando pela sua morte, passando pela sua entrega voluntária, pela nossa salvação, pela nossa redenção, através da cruz. Pela cruz que Jesus vai abraçar lá em Jerusalém, ele será elevado aos céus, mas toda a humanidade, todos nós, redimidos em Cristo Jesus, também somos elevados para o céu. Também somos restituídos em nós a nossa dignidade, restaurados em nós a nossa dignidade filial, e somos elevados para os céus. Por isso que celebrar os mártires é celebrar e olhar para estes homens que, por amor a Jesus, por um amor determinante, para um amor radical a Jesus, eles não têm medo de ofertarem as suas vidas, de passarem pelo martírio, porque reconhecem que a cruz, o martírio, vão elevá-los até Deus, elevá-los à plena comunhão, à plena contemplação
do rosto de Deus. Porque o amor, ele sempre nos leva, o amor sempre vai nos levar a querer viver em comunhão com o amado. Do mesmo modo que Deus, que ama a todos nós, que ama toda a humanidade, e Deus, o Pai das misericórdias, enviou o seu Filho a este mundo, para que Jesus, revelando o rosto de Deus, anunciando a salvação, proclamando a boa nova do Evangelho, nos chamássemos a viver em plena comunhão, em amizade com Ele, porque o amor atrai a cada um de nós a comunhão com Deus. O nosso amor a Deus, o amor que nós cultivamos, o amor que nós buscamos amadurecer cada vez mais, o amor que nós professamos, mas o amor também que nós vamos cultivando no escondimento do nosso coração, da nossa vida, no escondimento da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, este amor vai nos impulsionando e precisa nos impulsionar cada vez mais a comunhão com Deus. Porque o coração de Deus e o coração do homem estão um atraindo ao outro, são atraídos um pelo outro, porque Deus nos ama de modo perfeito, que Ele veio até nós para nos atrair, como diz o profeta, para nos seduzir até Ele, porque o amor nos atrai, o amor nos chama a esta comunhão. E nós, na nossa imperfeição, na nossa pequenez, com os nossos pecados, nós também amamos a Deus. E precisamos cultivar essa atração até Deus. Por isso que Jesus, como disse o evangelista, ele teve essa firme decisão, porque ele sabia que ele iria restaurar a comunhão com toda a humanidade com Deus na cruz. É lá que ele iria restaurar, redimir a humanidade com Deus, com o Pai. E ele não foge de nenhum dos obstáculos, ele segue numa firme decisão e superando todos os obstáculos que poderiam serem colocados no caminho para chegar até a cruz, para chegarem até a cruz e para chegar até Jerusalém. O nosso amor a Deus precisa nos fazer também a superar todos os obstáculos que são colocados à nossa frente, que nos impedem de viver em comunhão com Deus. Que nos impede de viver essa amizade profunda que os mártires viveram com Deus. O amor deve nos levar a superar os obstáculos, a retirar os obstáculos. E vejam, retirar os obstáculos que nos impedem de viver em comunhão com Deus. Só que estes obstáculos não estão fora, os obstáculos estão dentro de nós. Nosso pecado, nossa frieza espiritual, nossa mornidão no amor fraterno, nossa frieza na caridade. O nosso amor a Deus precisa nos fazer essa firme decisão que Jesus teve de superar os obstáculos, até os obstáculos que seus próprios discípulos colocaram diante dele. Jesus, vamos mandar fogo aqui. Jesus disse, não foi para isso que eu vim. Não, sigamos. Os obstáculos que tentaram colocar neste momento e tantos outros momentos do Evangelho, que nós percebemos que querem tirar Jesus do foco da sua missão, mas Jesus vai tirando os obstáculos para seguir decididamente até a cruz. Quais são os obstáculos que você precisa tirar, que eu preciso tirar da minha vida para viver mais e mais em comunhão com Deus? Numa comunhão mais profunda com Deus. Quais são os obstáculos que nos impedem de aprofundar a nossa intimidade com Deus hoje, que nós precisamos tirar? Quais são aqueles obstáculos que estão nos impedindo de viver a santidade que o Senhor nos pede? Quais são os obstáculos que nos impedem de viver, de caminhar decididamente em direção ao céu que o Senhor tem para nós? Porque o amor nos eleva até Deus através da cruz de deixar para trás aquilo que nos aprisiona neste mundo, a cruz de deixar para trás aquilo que nos faz ter raízes neste mundo e nos esquecermos que nós somos feitos para o céu, que nós somos feitos para essa eternidade que Jesus veio comunicar a todos nós, para este céu que os mártires, que já contemplam os proto-mártires, os primeiros mártires que ofertaram a sua vida aqui nessa terra abençoada, terra de Santa Cruz, estes mártires que ofertaram o seu sangue, a sua vida por amor a Jesus e fidelidade a Jesus, que seguiram decididamente
pela cruz, pelo martírio, e hoje contemplam o rosto de Deus. Outro modo que nos impede, que são obstáculos, o primeiro obstáculo são aqueles que estão dentro do nosso coração, o pecado, a fraqueza, a falta de determinação, a falta de luta, de empenho ainda maior, a abertura à graça de Deus, a adesão à proposta do Evangelho, o crescimento nas virtudes, o amadurecimento de uma vida cristã, os obstáculos internos, que podem nos impedir de viver em plena comunhão, de caminharmos na amizade cada vez mais profunda com Jesus Cristo. Mas um outro obstáculo também importante e também sutil, do mesmo modo que o primeiro obstáculo, é aquilo que o nosso querido Papa Bento XVI já denunciou há tanto tempo atrás: a ditadura do relativismo. O que significa essa ditadura do relativismo? Os discípulos de Jesus tentaram desfocar a missão, aquilo que era o objetivo de Jesus, com uma boa intenção. Jesus, já que esses samaritanos não estão querendo te acolher aqui, manda fogo sobre eles, vão queimá-los, vão dizimá-los, porque eles não estão querendo. Veja a boa intenção dos discípulos, não quiseram acolher Jesus. Já que eles não querem te acolher, Jesus, vamos queimá-los, vamos eliminá-los. E Jesus não, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado, ou seja, continuaram seguindo até Jerusalém, até a cruz. Por que eu digo que um outro obstáculo é esse relativismo, essa ditadura do relativismo que o Papa Bento XVI já denunciou? Porque, vejam, nós estamos a caminho. Precisamos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus e no céu que Ele tem para nós. Mas quando, neste mundo onde tudo pode, onde tudo se torna relativo, onde a verdade do Evangelho se torna relativa, onde os costumes cristãos, os costumes morais se tornam relativos, onde a verdade do Evangelho se torna negociável com as minhas vontades, com o meu querer, com aquilo que cabe a mim, aquilo que eu vou selecionando, um relativismo concreto que vai acontecendo tanto no ambiente lá fora, social, pagão, mas também que vai adentrando no ambiente eclesial. Esse relativismo nos faz desfocar da nossa missão, porque o relativismo não nos coloca em direção à única verdade, a Jesus Cristo. Só que qual é o grande perigo? Quando nós caminhamos desfocados, nós nos perdemos pelo caminho. O caminho se torna cansativo e não chegamos no nosso destino. Esse é um grande mal do relativismo que nós vivemos, dessa ditadura relativista. Nós estamos a caminho de Jerusalém, mas estamos perdidos, porque não existe um foco. O foco não é mais a verdade cristã. O foco não é mais a pessoa de Jesus. O foco agora são as tantas inverdades, as tantas falácias que são apresentadas a nós. E já não existe um foco, existe vários pontos, existe várias verdades, existe vários pontos de vistas. Eu fico cansado, desfocado, e o cansaço me impede de chegar ao meu destino. Me perco pelo caminho. Veja o grande mal. Eu acho que estou seguindo a Jesus, sou enganado que estou focado na verdade que é Jesus, mas eu não estou, porque eu estou desfocado, e esse desfocado me faz cada vez mais cansado, e o cansaço me impede de chegar no meu destino. Porque o cansaço me faz regredir, o cansaço me faz parar, e o cansaço me faz abandonar a Jesus Cristo. E aí eu não chego no meu destino, que é o céu que Deus tem para nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, celebrando hoje os protomártires do nosso Brasil, os primeiros a regarem essa terra com seu sangue por amor a Jesus, nós também tenhamos a consciência. Deus nos fez para o céu. Precisamos, para que possamos chegar a este céu, tirar os obstáculos do nosso coração. Não é do coração do outro, é do meu coração, que me impede de viver em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, aqui de modo imperfeito, para que um dia eu possa viver de modo perfeito, pleno e definitivo com Ele no céu. E também tenhamos atenção, no mundo cheio de falácias, nesse relativismo,
Não esqueçamos, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. É Ele que se ofertou na cruz, que pode nos inserir no céu, no paraíso que Ele tem para nós. As outras falácias, ou as outras verdades, com aspas, que são anunciadas por aí, elas podem fazer barulho, mas não podem nos inserir no céu, porque o único que pode nos inserir no céu foi aquele que se entregou voluntariamente e silenciosamente no alto da cruz. Sigamos a Jesus, mantenhamos o nosso foco em Jesus e na verdade que Ele comunicou, para que um dia possamos, não cansados, mas perseverantes, chegar na nossa Jerusalém e sermos elevados à casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.